Amém. Louvado seja o nome de Cristo Jesus, o Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus, meus irmãos. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Vamos ler do verso 17 até o verso 34. Nós estamos já iniciando o mês de setembro, reta quase que final já passamos quase todas as curvas do ano. E estamos já caminhando em direção à finalização de 2018. Eu lembro que um dia desses, alguém estava dizendo assim, olha, vai acontecer o bug do milênio. Lembra disso? No ano 2000 ia ter um bug geral que ia afetar a humanidade inteira. Nós estamos em 2018. As coisas estão passando muito rápido. E hoje é dia da ceia do Senhor. E aí onde você está sentado, eu aqui, nos preparando para participar deste memorial, precisamos entender o porquê. O que há por trás das nossas expressões de adoração, o que há por trás da nossa religiosidade, o que há por trás dos nossos costumes e tradições, da nossa liturgia, do nosso encontro. O que há por trás de todas essas coisas? Paulo, instruindo os irmãos, diz o seguinte, 1 Coríntios 11, de 17 para frente: mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para o melhor, e sim para o pior. Porque antes de tudo eu estou informado de que quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês. E eu, em parte, acredito que isso é verdade. E até é necessário que haja partidos entre vocês para que também os aprovados se tornem conhecidos de vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E enquanto um fica com fome, o outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto certamente não posso elogiá-los, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados pelo mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa.
a fim de que vocês não se reúnam para juízo. E quantas demais coisas eu as ordenarei quando for até aí. Amém, irmãos? Durante todo este mês de setembro, nós estaremos pensando um pouco sobre o propósito do que fazemos, o propósito do cristianismo, o propósito da religião, o propósito da vida cristã. Por que fazemos o que fazemos? Se existe alguma coisa que a gente tem que entender, é o propósito da prática religiosa. Nós estamos aqui, num ajuntamento, fazemos isso todos os domingos, pela manhã, pela tarde, pela noite, e consideramos o domingo como o dia do Senhor. O domingo é o dia do Senhor para você? Tem certeza disso? Se é, por que é? Qual a relevância de termos um dia para o Senhor? Cada um de nós está imbuído de uma motivação de estar aqui. Nós temos dentro de nós paradigmas muito bem demarcados sobre a prática do domingo e do culto. E estamos aqui. Quando eu falo de propósito, eu estou falando da razão fundamental pela qual nós fazemos qualquer coisa na vida cristã. Propósito tem a ver com razão, com intuito, com finalidade, com motivação. Quando nós falamos sobre propósito, nós estamos respondendo a pergunta: por quê? Por que fazemos essas coisas? O que nos leva a vir ao templo? O que é que nos identifica com os demais cristãos? Por que adotamos determinadas práticas religiosas? Por que tomaremos a ceia do Senhor hoje? Por que exatamente participamos desse memorial? Paulo está confrontando os irmãos. Vocês sabem o que vocês vão participar? É a ceia do Senhor mesmo. Vocês têm certeza do porquê esta ceia foi entregue por Jesus a nós? Ao ler os evangelhos, você vai perceber que Jesus tinha algumas práticas religiosas. Ele fazia muitas coisas características da religião. As pessoas costumam dizer: Jesus não era religioso. E de certa forma eu entendo quem diz isso, especialmente nos últimos tempos, aquele grupo que se levanta. Não, Jesus não era religioso. Eu entendo que esse grupo, quando pensa isso, quando fala sobre isso, está tecendo uma relação estreita entre a religião e a prática fria das atitudes religiosas, sem propósito, que transformam as pessoas em religiosos legalistas, que as tornam por vezes estúpidas, porque propagam um conceito religioso, mas falta-lhes piedade, falta-lhes amor, falta-lhes a tranquilidade da alma, falta-lhes a serenidade, a misericórdia, a paz interior. A religião, qualquer uma, por si só, pode se transformar em um mecanismo maquiavélico. As pessoas podem ficar cheias de dogmas, de conhecimento, de liturgias, mas vazias de profundidade, vazias de alegria, vazias do amor tão claramente difundido no Evangelho de Jesus Cristo. Inegavelmente, Jesus tinha alguns costumes religiosos e observava esses costumes. Algumas práticas religiosas na vida de Jesus apontam para isso, revelam isso. Por exemplo, Jesus tinha o costume de ir ao templo. Você sabia disso? Era uma prática costumeira de Jesus. Leia os 4 evangelhos e você vai perceber que Jesus ia ao templo semanalmente. Leia os evangelhos e você perceberá que Jesus ia ao templo nas festas judaicas.
Leia os evangelhos e você perceberá que quanto mais foi se aproximando os últimos dias de Jesus sobre a face da terra, maior era a sua frequência, e João diz que ele ia ao templo diariamente, no fim do seu ministério, diariamente ele ia ao templo. Mas a razão pela qual Jesus ia ao templo não era a magnitude da estrutura arquitetônica do templo, muito menos a preservação da liturgia, ou porque era um mero costume dele. Jesus ia ao templo porque o templo estava cheio de pessoas. Jesus não ia para o templo por causa do templo. Jesus ia ao templo porque dentro do templo tinha gente. E ele estava interessado nas pessoas. O templo era representativo. Era o emblema do ajuntamento do povo de Deus. O templo é o lugar da celebração comunitária. O templo é o lugar da vivência e da adoração em comum, da simbiose entre os cristãos. Os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4, narram o dia em que Jesus chegou no templo de Jerusalém e vigorosamente expulsou dali os vendedores no pátio, e impediu que eles caminhassem com mercadorias de um lado para o outro, e evocou ali o texto de Isaías, capítulo 56, verso 7, relembrando a todos que o templo deveria ser preservado no seu propósito original. E qual era o propósito original do templo? Ser casa de oração para todos os... você não sabe? Todos os povos. Casa de oração para todos os povos. Isaías 57, 7 e 8. A casa de oração, onde reunirei os dispersos e aos que já se acham reunidos, e ali me adorarão e oferecerão sacrifícios de louvor. Jesus evoca esse templo para mostrar para eles que eles estavam indo ao templo com a motivação errada. Estavam indo ao templo para qualquer outro interesse, menos o ajuntamento que adora o Senhor. E Jesus diz: não façam isso. Este lugar tem que ser chamado casa de oração para todos os povos. Este é o propósito do templo. E João, quando narra essa mesma história, relembra o Salmo 69, verso 9. O zelo da tua casa me consumirá. O zelo da tua casa me consumirá. Então, enquanto Jesus está em Jerusalém, ele com frequência está no templo. Se você ler o Evangelho de João, por exemplo, você vai ver isso. No capítulo 2 de João, ele vai contar a história de Jesus purificando o templo. Aí ele vai, capítulo 5, verso 14, capítulo 6, verso 59, capítulo 7, versos 14 e 28, capítulo 8, verso 2, capítulo 8, verso 20, capítulo 10, verso 23, capítulo 18, verso 20. É uma sequência de textos dizendo: e Jesus ia ao templo, e Jesus ia ao templo, e Jesus vai ao templo, e ele está no templo, e ele sai do templo o tempo todo. João 18, 20, o Senhor fala assim: eu tenho falado francamente ao mundo, sempre ensinei, tanto nas sinagogas quanto no templo, onde todos os judeus se reúnem, e eu não lhes disse nada em segredo. O tempo todo Jesus tem essa vivência do templo. Quando Jesus saía de Jerusalém e ia para a região da Galileia, o seu costume era ir à sinagoga. A sinagoga era um representativo do templo. Por quê? Porque ele queria preservar um costume, ele queria preservar um sacrilégio? Claro que não. O templo não é o lugar sagrado. Jesus apresentou-se, ele mesmo, como aquele que é muito maior do que o templo, e foi condenado por isso. Mais tarde, Paulo vai ensinar aos cristãos que o corpo do cristão é o templo de quem? Do Espírito Santo de Deus. A estrutura do templo não é sagrada.
mas o povo que está dentro dela é consagrado a Deus. E essa tradição do templo precisa ser preservada. Essa unidade no meio do povo precisa ser preservada. Não há no ensinamento de Jesus ou de Paulo nada que afirme que o fato de sermos o templo anule a necessidade de estarmos juntos e congregarmos com os irmãos. Pelo contrário, Hebreus diz isso: não deixe sua congregação. Não deixe a sua congregação. Não deixe a sua congregação, como é costume de alguns. Você verá sempre no Novo Testamento o povo de Deus se reunindo no templo, nas sinagogas, uma vez por semana, 2 vezes por semana, ou em qualquer outro lugar que as circunstâncias possibilitassem, em períodos de grande perseguição, em períodos da dispersão dos judeus, nas casas eles se reuniam. As casas eram transformadas em templos, eram templos menores, mas os cristãos sempre convocados a se reunirem de tempos em tempos e juntos adorarem a Deus, honrarem o seu nome, conviverem entre si, oferecerem a Deus as suas ofertas, os seus sacrifícios de louvor, exaltarem o nome de Deus, receberem a palavra de Deus e se alegrarem em Deus. Estas coisas aconteciam no ajuntamento do povo de Deus. Ali havia um derramar de Deus. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em reunião. Em reunião. A gente diz união porque é a força da nossa tradução, mas o texto quer dizer reunidos. É a celebração daquele ajuntamento de todo o povo no templo, a uma só voz, exaltando o nome de Deus. Então o cristianismo é comunitário. E o culto é uma grande oportunidade no exercício da adoração comunitária. Eu e você precisamos do culto. Eu e você precisamos do templo. Eu e você precisamos do povo de Deus. Quem aqui já passou pela experiência de adoecer, ficar um longo período afastado da igreja, ou viajou, ou mudou-se de cidade e deixou sua igreja anterior, que você era tão apegado a ela e não conseguiu se encaixar num novo lugar, ou viajou por um período e ficou um tempo fora, e quando você voltou, depois de um período, você entrou na sua igreja e disse: meu Deus, como é bom estar aqui. Quem já passou por essa experiência? Eu já passei muitas vezes. Muitas vezes. A IBAN é minha igreja, é a igreja do meu coração. Mas quando eu volto na minha igreja de infância, eu entro e falo: meu Deus, como é bom estar aqui. Como é bom participar de um momento de culto junto com essas pessoas que significaram tanto na minha experiência lá atrás. 40 anos. Como é bom estar reunido com o povo de Deus. Esse era um costume de Jesus, um costume religioso. Atenção, liberais, Jesus ia ao templo. Jesus ia ao templo. Segundo o costume de Jesus, ele ensinava e aprendia formalmente. Quando eu quero dizer formalmente, é no formato de alunos e professor ensinando. Este formato que tem sido tão questionado nos últimos dias, a validade dele. Você vai ver Jesus várias vezes em situações como essa. A primeira delas aos 12 anos de idade, quando o pai vai para um lado, a mãe vai para o outro e abandonam, esquecem Jesus para trás. E quando voltam para procurá-lo, onde ele está? Adivinha? Aonde? No templo. Mas ele não está num culto, ele está onde? Na reunião dos elders, dos líderes, dos cabeças, dos chefes. Ele está no meio deles, ele está sentado entre eles, fazendo o quê? Aprendendo, ensinando, fazendo perguntas, respondendo perguntas, interagindo. Eu diria que se houvesse uma plaquinha na sala onde eles estavam, essa plaquinha estaria escrito EBD. É verdade. Era uma oportunidade muito especial de Jesus. E aí segue a sequência da vida dele. Você vai ver Jesus um pouquinho adiante em Nazaré. Aonde? Na sinagoga.
Lucas mostra isso no capítulo 4, e quando ele entra na sinagoga, convidam ele para dar uma aula. Não é uma pregação qualquer, não é uma prédica para todo o povo, é uma prédica mais interna, é líderes tratando com líderes, é pessoas sendo doutrinadas para aprenderem e depois poderem retransmitir aquilo que receberam. E o livro-texto é Isaías. E alguém reconhece Jesus como um rabino. E ele se assenta e colocam no colo dele o rolo do livro de Isaías. E ele se coloca de pé e abre e lê Isaías 61, 1 e 2. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu a pregar a libertação aos cativos, aos oprimidos, dar vista aos cegos e aos enfermos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. E ele fecha o rolo, se assenta como era comum dos rabinos, formalmente, todo mundo de olho nele, e ele olha para todo mundo e fala: hoje se cumpriu essa escritura. Pronto, aí foi a confusão. Aí a polêmica na classe, e aí um questiona, e outro questiona, e ele continua ali ensinando firmemente, e aquele momento é um momento tenso, e ele acaba tendo que sair dali, daquele ambiente onde as pessoas começam a cogitar a possibilidade de tirar a vida dele, porque ele está sendo blasfemo demais. Jesus então começa a caminhar com os discípulos e começa a andar com eles, e você vai ver Jesus de tempos em tempos parando com discípulos, quer os 12, quer os 70, quer um grupo maior. Jesus parava aqui e ali em blocos de ensinamentos ético-morais da estrutura da vida proposta pelo cristianismo. O Mateus reúne isso em 3 capítulos, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Nós chamamos isso de Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. E a gente acha que aquilo aconteceu tudo de uma vez só, mas Lucas já mostra que aquilo aconteceu em outras ocasiões. Parecia ser um costume de Jesus pegar um grupo, levar ao monte, ele ficava numa posição um pouco maior para propagar a voz, sentava e todo mundo sentava ao redor, e ali ele ensinava as pessoas, trabalhava com elas, ajudava essas pessoas, reunia as pessoas nessas classes de escola bíblica, formais ou informais, no monte ou no barco, nas casas ou nas sinagogas, no caminho de Emaús, andando, assentado, o tempo todo. Jesus encontrava blocos para trazer ensinamentos acerca do propósito do cristianismo. O ensino formal faz e sempre fez parte da estrutura do cristianismo. O cristianismo propagou-se aos 4 cantos da terra pela perseverança daqueles que sempre insistiram e continuam insistindo em estudar os textos sagrados, em interpretar as escrituras, em enxergar as culturas de todas as épocas e analisar as culturas com base no que na palavra está escrito. Eu digo a você, o ofício de um professor é um ofício muito árduo. Aqueles que trouxeram a palavra de nós, vencendo épocas e épocas da história, são muito corajosos, são muito destemidos, mas sofreram muito e foram muito rejeitados. Muitos dos grandes professores que nós temos de Bíblia morreram sem nunca ter visto o fruto do seu próprio trabalho. Hoje nós os consultamos, temos livros escritos sobre eles, que trazem luz acerca das Escrituras, que abrem os nossos olhos, e muitos deles sofreram bastante lá atrás, para que a palavra de Deus chegasse intacta até nós. Não é fácil ser um professor de escola bíblica, não é fácil estar dentro de uma classe com 30, 40 pessoas e começar a expor um texto bíblico, quando você sabe que você vai ser, talvez, frontalmente questionado. Mas a Bíblia diz que todo cristão precisa entender a palavra de Deus. Paulo diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado como um obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Apresente-se a Deus assim. Apresente-se a Deus
como um cristão capaz de manejar as Escrituras. Até quando nós vamos ter esses cristãos bebês que dizem, eu não conheço muito bem a Bíblia não? E hoje a coisa está ficando pior, porque mais uma vez eu digo a vocês, embora já tenha dito muitas vezes, o celular virou o quê? A extensão da sua memória. Então, quando você quer procurar um texto bíblico, nunca nós tivemos um ambiente tão favorável a se criar heresias como hoje. Porque as heresias nascem de onde? De textos isolados. Um textinho que você pega aqui, junta com um texto lá, a Bíblia fala o que você quiser. O que você quiser, a Bíblia fala. Você pega um pedacinho aqui, um pedacinho ali, um pedacinho lá, um pedacinho cá, monta aqui um mosaico e cria uma doutrina, cria uma religião nova usando a Bíblia como base. Por quê? Meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento do quê? Da palavra. Da palavra. Onde estão os textos? Por que eles foram escritos? Vamos analisar com profundidade. Vamos comparar coisas espirituais com coisas espirituais. Vamos analisar essa geração e todas as suas filosofias à luz das Escrituras. Movimento feminista crescendo largamente e tal, essa coisa. Vamos analisar isso com base nas Escrituras. Vamos analisar. A teoria de gêneros, vamos olhar com base nas Escrituras. Vamos ter uma defesa consistente dentro de nós. Não é só ter uma classe, é mergulhar de cabeça. Não adianta ter um professor bem preparado e alunos que não querem estudar. Ontem, Cléo estava preparando uma aula que ela vai dar no Ministério Infantil, e ela me mostrou um quadrinho, e o quadrinho mostrava o estado caótico das classes de hoje. Uma professora assim, toda descabelada, toda assim, e os alunos assim, dentro da sala de aula, sabe? Sabe aquele quadro que você olha assim, e fala, meu Deus do céu, o que é isso? É o caos de hoje. Nós não respeitamos os professores. Eles não são dignos de ser ouvidos. Diferente da minha época, que tinha milho no canto da sala. Tem alguém aqui da época do milho no canto da sala? Ninguém ia para a cadeia, não. Eu me lembro de ter ficado de castigo um dia, mais de 1h30 em pé, no canto da sala, assim, ó, com a cara no quadro negro. Não podia nem virar de lado. Eu joguei um papel num colega, bem na hora que a professora virou. Quando ela virou, minha mão estava assim, ó. E ela me botou no canto, de pé, fica aqui. Não tinha milho, graças a Deus não tinha milho. Mas eu fiquei de pé 1h30 ali, até dar o sinal. E quando deu o sinal que eu ia sair, ela falou, vem cá, senta aí. E me passou um sabão, que a coisa que eu mais queria era poder fugir dali. E como a gente amava os nossos professores, lembra disso? Como eles eram respeitados por nós. A nossa geração mudou, e nós cristãos somos responsáveis por resgatar valores que estão escondidos na palavra de Deus. O respeito à autoridade, o respeito às pessoas que estão colocadas por Deus de uma forma superior a nós. Somos nós cristãos que somos responsáveis por isso. Manejar bem a palavra da verdade. Terceiro costume de Jesus. Jesus mantinha a comunhão com um grupo menor. Ele escolhe os 12 no início do seu ministério. Marcos, capítulo 3, verso 14, diz, ele, Jesus, designou 12, olha bem, há um propósito claro de Jesus. Marcos diz, Marcos 3, 14, ele designou 12 para estarem com ele e depois pregarem a mensagem. Então é claro o propósito de Jesus em reunir aqueles homens ao redor dele. Jesus caminha com esses homens, anda com eles, vai pescar com eles, anda no meio das plantações, eles viajam de barco juntos, eles comem ao redor de mesas, eles lavam os pés, Jesus lava os pés deles, eles participam da ceia do Senhor. Num determinado momento que eles estão cansados, Jesus diz, vem cá, vamos descansar um pouco, e leva eles para um lugar tranquilo para descansar. Jesus leva eles para o Monte da Transfiguração, enfrenta com eles algumas das tempestades, caminha com eles pelas estradas poeirentas daquela região.
Não se aprende cristianismo só escutando. Não se aprende valores cristãos só ouvindo palavras. É necessário ver, é necessário conviver, é necessário caminhar lado a lado, é necessário invadir as estruturas mentais e permitir-se ser invadido também nas suas estruturas mentais, que podem ser verdadeiras cadeias, prisões. O apóstolo Paulo foi acusado lá na igreja de Corinto de que ele não tinha credenciais de apóstolo. Alguém disse isso, porque ele mandou uma carta brava, corrigindo a igreja. Alguém falou, esse camarada aí, ó, ele não tem autoridade para ser apóstolo. E aí Paulo escreve a outra carta, e nessa carta ele reage. E ele diz assim, 2 Coríntios capítulo 3, verso 2, Paulo diz assim, vocês são a minha carta, escrita no meu coração, conhecida e lida por todos. Que autoridade, que nível de autoridade, de alguém que caminhou lado a lado, de alguém que mostrou com sua vida, de alguém que mostrou com o seu jeito de andar, com o seu jeito de falar, de pensar, de servir uma mesa, de comer, de agradecer, de confrontar, de enfrentar situações, alguém que mostra com a sua vida, porque convive juntos. Nós não nos tornamos uma carta lida sem convivência. É um risco conviver? Claro que é. Você pensa que os discípulos viviam pacificamente entre eles? Era um querendo pegar o lugar do outro. Quem vai ser o primeiro no reino dos céus? Quem vai sentar do lado direito de Jesus e do lado esquerdo? Quem vai deitar no peito de Jesus? Quem é o discípulo amado? Quem é o traidor? Eles tinham problemas entre eles. É um risco conviver? É um risco, sim, claro. Você tem que conviver com a possibilidade de ter um Judas Iscariotes, ou numa menor escala, um Pedro, que pode ser um problema. E Jesus convive com estes homens, e transmite a eles a sua alma, o seu coração. Era um costume de Jesus. Jesus tinha um PG, tinha um pequeno grupo. Quarto costume de Jesus: ele praticava o exercício ministerial. Ele andava pela região da Palestina fazendo bem, procurando ocasiões para ajudar as pessoas. Você nota nitidamente em Jesus uma estrutura ministerial que mais tarde vai ser explanada por Paulo e ensinada por Paulo com maior clareza através dos dons espirituais. Jesus não fala sobre dons espirituais, mas Paulo vai ensinar sobre isso, vai tornar isso claro para nós posteriormente. Mas a vida de Jesus definia os sentimentos do seu coração, o que era a sua prioridade, qual o seu propósito em caminhar no meio das pessoas, o que é que ele fazia. E a vida dele, o exemplo dele, precisa definir para nós a capacidade individual de cada um de nós no exercício de um ministério específico para o qual nós estamos preparados por Deus, ou estamos sendo preparados por Deus. E também a necessidade da união de esforços, chamamos isso de sinergia, que precisa haver entre os cristãos, na junção desses dons, dessas habilidades a favor de um objetivo comum. A ordem do cristianismo é servir. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então Jesus praticava o ministério, o serviço. Essas 4 coisas você vê na vida de Jesus. Jesus ia ao templo com motivo claro. Jesus ensinava formalmente as Escrituras e se via de tempos em tempos no meio desses grupos de discussão. Jesus andava no meio de um grupo para transplantar o seu coração para o coração deles e receber o coração deles para dentro de si. E Jesus praticava o ministério, fazia o bem, abençoava as pessoas na prática do bem. Eu penso, irmãos, que essas 4 atitudes de Jesus me parecem caracterizar bem a sua atividade religiosa e o propósito disso tudo. Eu sei que tudo isso
Apenas assim, ó, você tem que fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu tenho certeza que isso pode se tornar apenas uma prática fria, comum, mecânica, talvez até mesmo medíocre, de alguém que, não conseguindo ver o cristianismo em profundidade, acabe apenas tangendo esses elementos periféricos do cristianismo numa tentativa de fazer algumas coisas, quem sabe aplacar a sua própria consciência, quem sabe o cumprimento dos seus deveres. Ou seja, você faz porque tem que fazer, e Jesus diz assim: não, você tem que fazer essas coisas sem desprezar as outras. Quando Jesus encontra aquele jovem rico e diz a ele tudo o que ele tem que fazer, o jovem rico diz: Senhor, tudo isso eu tenho observado desde a minha infância. E Jesus diz a ele: ainda te falta uma coisa. Ainda te falta uma coisa. Duas perguntas para você. O que é que você pratica desde a sua infância? Quais são os seus costumes religiosos? Eu estou na igreja há mais de 50 anos. Eu tenho uma infância arraigada dentro da igreja. Eu conheço os bastidores da igreja. Eu admiro a igreja pelo seu trabalho extraordinário, feito na vida de tantas pessoas, mas eu também conheço o lado ruim da igreja. Não estou iludido. Conheço bastidores. E não estou iludido nem com as pessoas e nem comigo. Tipicamente, eu posso desenvolver hábitos e viver esses hábitos tão intensamente que eu não aprenderei mais coisas novas. Não aprenderei mais. Segunda pergunta: o que ainda te falta? Paulo diz assim: olha, você não pode participar da ceia despretensiosamente, você não pode participar da ceia relaxadamente, você não pode participar da ceia sem discernir o que existe por trás disso. Tem algo profundo ali. E eu acho que nós devemos perguntar o tempo todo para nós: o que é que nos falta ainda? Por que é que você está fazendo o que você faz? Por que você toma ceia? Por que é que você canta? Por que é que você dizima da oferta? Por quê? Com qual propósito? O que há por trás da sua atitude? Por que é que você reúne grupos? Por que é que você está dentro de um PG? Por que é que você vai trabalhar no encontro de casais com Cristo ou no EJC? Por que é que você faz uma viagem missionária? Por que você vai comprar um brinquedo para uma criança? Por que é que você toca um instrumento musical? Por que é que você costura um vestido para as meninas lá da África ou do interior da Bahia? Por que exatamente fazemos essas coisas? Por que você participa da escala do berçário, do infantil, da recepção? Por que você faz essas coisas? Pergunte para você mesmo. E o que pode estar faltando ainda? Nós podemos ter um coração cheio de motivações erradas, fazer porque nós nos sentimos satisfeitos, porque isso supre o nosso ego, supre o nosso anseio por desempenho. E aqui, por favor, fique bem atento. Nós pastores, eu, Abraão, posso exercer meu ministério aqui só para defender minha imagem, só para propagar para vocês, para aquilo que eu sei fazer, impressionar as pessoas a meu favor. Eu posso estar aqui na frente agora, irmãos, pregando para vocês e ao mesmo tempo testando minha popularidade. Será que eu fui bem? Tive um bom desempenho? Falei direitinho? As pessoas vão me admirar mais depois desta mensagem ou menos? Essas coisas batalham na nossa cabeça o tempo todo. E você que faz parte de qualquer área da vida da igreja, precisa se perguntar também: por que você faz o que faz? Para as pessoas te elogiarem? Para ficarem impressionadas? Não, eu faço isso porque eu tenho uma mentalidade objetiva, pragmática. Eu faço isso porque a minha responsabilidade acabou. Só por isso? Só porque é sua responsabilidade? Não, eu faço isso porque Deus vai me recompensar. É mesmo? É por isso que você faz?
Porque Ele vai te abençoar? Não, eu faço isso porque eu tenho medo de Deus. E se eu não fizer e Deus acabar comigo? É mesmo? É por medo que você faz? Você está entendendo como a nossa cabeça pode ir por todo lado? E o motivo mais correto, meus irmãos, é o reino de Deus. O motivo mais correto é a glória de Deus. O motivo mais correto é que o serviço prestado às vidas glorifica a Deus e dá testemunho da presença de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus e dessa presença extraordinária do Espírito Santo dentro do nosso coração. E quando fazemos essas coisas, somos testemunhas. É esse amor verdadeiro a Deus, é esse amor que cresce tanto por Deus, que se estende na direção do próximo. Nós vamos participar da ceia do Senhor neste momento, e é um momento sempre de confronto para a nossa alma. Eu quero convidar pastores e líderes para que venham aqui à frente, por favor. Nós vamos servir conjuntamente o vinho e o pão, os dois juntos, de uma vez só. Então eu queria que os líderes rapidamente viessem aqui à frente, e os pastores, mas que a igreja toda estivesse nesse momento, num período de análise franca do seu coração. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, coma do pão e beba do cálice. Você percebeu que os 4 costumes que eu destaquei de Jesus aqui não são os únicos, mas os 4 são bastante abrangentes, e que nós temos tentado ensinar estas coisas todas quando nós pensamos sobre igreja. A adoração no culto, o ensino formal na escola bíblica, a comunhão vivida nos PGs e o serviço cristão vivido nos ministérios. Vou repetir isso. A adoração experimentada no culto, o ensino formal das Escrituras visto na escola bíblica, a comunhão experimentada nos pequenos grupos e o ministério, que é a união em torno do serviço feito a Deus. E a minha oração é que Deus nos ajude a viver a nossa religião com propósito, irmãos. Não faça só por fazer. Que Deus nos ajude a viver todos os pequenos momentos da nossa vida cristã com muita alegria, com muita coragem, com muita determinação, e conviver com as pessoas com essa mesma alegria, sabendo lidar com as pessoas. Estimulados a exercitar o perdão todos os dias. O cristão não pode carregar mágoas no seu coração. A ceia nos confronta. A ceia nos confronta o tempo todo. Você não pode ir para a ceia sem discernir o corpo. E o corpo é todo mundo. O corpo é aquele que vai muito bem com você. O corpo é aquele que não vai tão bem assim com você. O corpo é aquele que você concorda e faz coro com ele. E o corpo é aquele que é contraditório para você. E o Senhor diz: discerna isso. É corpo. São diferentes, é um só corpo, estimulados a exercitar o perdão diariamente e manifestando a graça de Jesus onde quer que nós estejamos. Então abaixe sua cabeça, feche os seus olhos, pense em tudo que foi falado, questione no seu coração: puxa, será que eu tenho conseguido viver essa vida cristã com sabedoria, entendendo o porquê dela? Vamos colocar nossos corações diante do Senhor, vamos derramar a nossa alma na presença de Deus neste momento. Sempre um em cima do outro. Se você é um crente em Cristo Jesus, está reunido ao povo de Deus, comprometido com a igreja de Jesus. Se você é um membro desta igreja, você ama essa igreja.
ela é o reino de Deus, parte do reino de Deus na sua vida. Se você tem entendido que as autoridades espirituais desta igreja são autoridades de Deus sobre sua vida, sobre a sua história, e você compactua com isso, e você se submete de coração, se você ama o Evangelho de Jesus, está comprometido a ser exemplo de Cristo Jesus, se você tem obedecido a Cristo, crendo nele, entregando a Ele seu coração, se você o obedeceu pelo batismo, o batismo nas águas, consciente, depois de adulto, então você deve participar da ceia do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. E aqueles que irão participar da ceia do Senhor vão se colocar de pé, e quando receberem os dois elementos, o pão e o vinho, então poderão se assentar, somente depois de receber os dois elementos. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Fez neste sangue lavados com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Alvos mais que a neve, alvos mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Fez nessas chagas purezas para o mais torpe pecador, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos a tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor.
neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Que eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, diz o apóstolo Paulo no texto em que lemos, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, havendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Quando você come este pão, você diz: Senhor, o Senhor entregou o teu corpo por mim, hoje eu entrego o meu corpo ao Senhor. Semelhantemente, após cear, tomou também um cálice, dizendo: este é o cálice na nova aliança no meu sangue. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que comerdes o pão e bebedes do cálice do Senhor, este cálice derramado a favor de tantos, para a remissão de todos, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Quando participamos da ceia, nós dizemos: Senhor, nós estamos comprometidos com o Senhor inteiramente, com quem o Senhor é. Não interessa, Senhor, se as épocas mudaram, o Senhor permanece o mesmo. O Senhor é o Deus de ontem, de hoje e será para sempre, Senhor. E nós estamos comprometidos com o Senhor. Nós damos a nossa vida pelo Senhor. Nós entregamos nosso sangue para o Senhor. Se for necessário morrer a favor do Evangelho, nós vamos morrer a favor do Evangelho, porque cremos do Senhor e não abriremos mão da nossa fé. É isso que você está dizendo. É isso que você está dizendo. Sim, nós temos pecados e nós devemos confessar os nossos pecados e devemos tratar os nossos pecados, e o cristão precisa andar na luz, como Deus está na luz. Todos nós. Por isso temos que reconhecer as nossas falhas. Por isso não podemos fazer as coisas meramente por um costume. Por isso devemos nos submeter ao Senhor todos os dias. Por isso precisamos conviver com os irmãos para ser corrigido por eles. E Deus usará muitas vezes os irmãos para nos corrigir. Para corrigir desvios de rota da nossa mente tão imperceptíveis, que todo mundo enxerga, menos nós. Menos nós. Nossos pontos cegos. Deus vai usar o seu corpo, a sua igreja, para corrigir o nosso coração. Senhor, nós te bendizemos pelo teu corpo derramado na cruz do Calvário, a favor do teu povo. E nos comprometemos com o Senhor. Vamos comer todos juntos o pão. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Vamos beber todos juntos. Eu vou dar uma atropelada aqui na nossa programação. Dá para a gente cantar um cântico que diz: é o teu povo aqui presente? Vamos encerrar cantando este cântico, irmãos. A Bíblia diz que logo depois de cear, o Senhor cantou um hino com os apóstolos.
com os discípulos antes de saírem para as suas demais atividades. Vamos cantar, vamos ficar de pé, vamos cantar juntos. Coloque o braço ainda na pessoa que está do seu lado. Esse é o povo de Deus, é o teu povo aqui presente. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só Tu és grande, exaltamos Teu doce nome. Pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, Tu és verdadeiro Senhor. É o Teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só Tu és grande, exaltamos Teu doce nome. Pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, Tu és verdadeiro Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, Tu és verdadeiro Senhor. Obrigado, Senhor Deus e Pai, por esta manhã. Obrigado por todo o Teu povo aqui reunido neste lugar. Obrigado pela ceia do Senhor. Obrigado por este memorial que nos leva à cruz do Calvário, que nos leva àquele momento sublime, tão especial, divisor de águas, em que o Senhor se entregou completamente por nós, sem nenhum tipo de reserva. E ali o Senhor nos resgatou da morte, das trevas, do inferno e de toda a ação de Satanás, e nos trouxe para o reino do Filho do Teu amor. Bendito seja o Teu nome, Senhor, que nós possamos andar unidos como Teu povo, que haja alegria nessa convivência, que haja paz de espírito, que haja o exercício do perdão, que o nosso coração continue sendo trabalhado pelo Senhor, que jamais nós venhamos a nos tornar pessoas tão teimosas, tão ensimesmadas, tão egoístas, que nós venhamos a viver um evangelho isolado das pessoas, como a nossa geração tem feito, mas que nós lembremos que o cristianismo é comunitário, que nós fazemos parte do povo do Senhor, e com o povo do Senhor nós estaremos na eternidade, Senhor. Abençoa cada um que aqui está. Louvado seja o Teu nome, pelo Teu corpo e pelo Teu sangue derramado sobre nós, em nome de Jesus e para a glória de Jesus, amém.